Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade, onde nós queremos agradecer você pela audiência, pela oportunidade de estarmos juntos, meditando, refletindo em torno da nossa vida espiritual. E vamos nesse instante convidá-los a fazermos a nossa prece. Deus de amor e bondade, nos abençoe e nos ilumine, iluminando e amparando cada lar, cada pessoa conectado conosco nesse instante. Que o teu amor nos envolva, nos fortaleça, nos dando ânimo, coragem, saúde, alegria, esperança e que estejamos sempre, Senhor, em conexão contigo. Obrigado, que assim seja. Hoje nós vamos falar um assunto muito interessante, nós vamos falar sobre culpa, ressentimentos, vamos falar sobre os relacionamentos, né? E isso no cotidiano, no dia a dia, vai ser muito importante para nós abordarmos esses temas, não é? Vamos falar um pouco sobre assistência, sobre sentimento de revolta, de ódio, de mágoa. Nós vamos estar trabalhando esses temas hoje. O tema também que é vitimismo, onde as pessoas se sentem vítima, né? E vamos falar um pouquinho sobre a discriminação e sobre essas coisas que a gente vê aí no dia a dia. Bom, a primeira coisa é em relação à culpa, né? A culpa é um sentimento de que você cometeu um erro e que é natural que nós cometamos erros. Todos nós erramos. Não tem ninguém na Terra que não cometa erro. Agora, ficarmos remoendo a culpa gera o remorso. E o remorso, ele é altamente patológico, inclusive sendo o principal causador de câncer nas pessoas. Você ficar remoendo algo que você tenha feito de errado. Não resolve. Isso só vai te trazer problema. Nós temos que entender que o auto-perdão é tão importante quanto perdoar o semelhante. Se perdoar é muito importante. E se aceitar como você é. Então, a partir do momento que você cometeu um erro, cometi o erro, tá pronto, errei, tudo bem, agora bola para frente. Não vamos ficar olhando para trás, olha para frente. Eu não devia ter falado com ele daquele jeito, porque foi isso que fez ele separar de mim. Conversa. De qualquer maneira ele ia separar. Não foi a sua conversa, não, que fez isso. E para de se culpar por você ter dito isso. Se ele não te ama do jeito que você é e quis ir embora, tenha certeza que não foi por isso. Aí você fica, muitas vezes, remoendo por uma coisa que você disse, por uma coisa que você fez, se culpando, né, do fracasso de um, entre aspas, do término de um relacionamento, porque não existe fracasso. Em nenhum relacionamento, independente do tempo que você fique. Essa é uma outra questão que nós temos que trabalhar, né? A gente normalmente percebe que as pessoas, quando rompem um relacionamento, elas ficam extremamente magoadas, extremamente feridas, e ou se culpando ou culpando o outro. O culpado foi ele, porque ele não quis fazer o que eu queria. O culpado é porque ele não me deu atenção. O culpado fui eu, porque eu não devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo. Gente, para com isso. Terminou porque tinha que terminar. E ponto. Não vamos ficar remoendo isso. Águas passadas não movem moinhos. É uma frase que nós conhecemos e é verdade. Nós estamos perdendo tempo na nossa vida. Olha para frente. Olha para hoje. Hoje é o dia de você ser feliz. Amanhã não interessa também. Ontem, muito menos. Então nós temos que focar no hoje e esquecer o que aconteceu de ruim conosco, porque senão nós vamos sofrer repetidas vezes. Todas as vezes que você lembra de alguém que te magoou, você ficar relembrando isso, você vai sofrer como se você tivesse ocorrendo o sofrimento naquele momento. E você vai sofrer centenas de vezes por culpa não do outro, mas de você mesmo, que está remoendo esse erro que o outro cometeu, essa culpa que o outro tem em relação a você. Então é muito importante que a gente aprenda a trabalhar isso em nós, tá certo? Não alimentando nenhum sentimento de culpa. Errei, tá errado. Bebi, tá bebido. Matei, tá matado. Daqui para frente eu não vou mais matar, não vou mais beber. PT, acabou. E olha para frente, entendeu? E é isso que nós temos que fazer, porque isso tem causado uma série de sofrimentos desnecessários, tá certo? Outra questão muito importante é a gente ter a mania de jogar culpa sempre no outro, tá certo?
Não, temos que repensar, tá certo? Ah, ele é culpado, porque tem pessoas que é assim, ela nunca assume a culpa dos seus erros e joga a culpa no outro. Assim como tem aquele que exageradamente se sente culpado e tudo que acontece no mundo a culpa é dele, até a guerra na Ucrânia que está acontecendo, a culpa é dele, ele se sente culpado por tudo. Tem aquele que não se sente culpado por nada. E todos os culpados estão fora. Ele não é culpado nunca de nada. Não assume os seus erros. Assume os seus erros, mas não remoa os seus erros. É diferente. Então nós precisamos parar de jogar a responsabilidade que é nossa na mão do outro. Então isso é um ponto que nós temos que trabalhar. Outra questão que nós falamos aqui, que é muito importante, é que cada ser humano é responsável pela sua evolução. Nós temos a mania de ficar intrometendo na vida alheia. A gente quer ajudar o filhinho a ir para o céu. Então, gente, cada um é responsável pela sua evolução, tá certo? Existem pessoas que querem se intrometer na vida alheia, a título de ajudar. Ah, eu estou fazendo isso para o bem do meu filho. Ah, eu estou fazendo isso para o bem da minha nora. Conversa fiado, para de se intrometer na vida alheia, entendeu? A vida do seu filho é do seu filho, a vida do seu marido é do seu marido, você tem que cuidar da sua vida, porque no Evangelho não fala a cada um segundo a vida dos outros, não, é a cada um segundo as suas obras, você é responsável por você mesmo. Então, é muito importante que a gente comece a entender isso, que a nossa evolução depende de nós. Nós não podemos ficar interferindo na vida alheia, preste bem atenção. Muitas vezes, a título de ajudar um filho, você o tempo todo pagando as despesas dele, ele vai preso, você vai lá, solta, dá dinheiro, dá carro, dá tudo para essa criatura, e aí você está criando um verdadeiro, vamos dizer assim, filhinho de papai da sociedade. Vai ser um ser que ele não trabalha, ele não é útil. Ele eu chamaria de morcego ou sanguessuga da sociedade, porque ele não faz nada, entende? Então, Bert Hellinger, um psicólogo que é o pai da constelação familiar, ele fala que quando você está exercendo a tarefa do outro, você está interferindo na evolução do outro. Então, a título de ajudar, muitas vezes nós interferimos na vida alheia. Não só de filho, de esposo, de esposa, né, de sobrinha, de neto, mas às vezes até dos vizinhos a gente quer intrometer, quer cuidar, a título de ser caridoso. Ah, eu tenho que ajudar. Cuida da sua vida, meu filho, porque nós não podemos ficar intrometendo na vida alheia. Você está atrapalhando a evolução do outro. Uma coisa é alguém que vem te pedir ajuda, outra coisa é você ficar intrometendo na vida alheia, dando palpite e querendo que a pessoa faça o que você quer. Porque aí entra uma outra questão, que é aquela pessoa controladora, que quer controlar tudo, né? Porque ele se sente o controlador do universo. Então ele quer controlar aonde que a mulher vai, o que o filho está fazendo, por que é assim, tem que ser assado, vai casar com fulano, vai comprar o carro que eu falar, vai fazer o que eu determinar. Então, gente, essa pessoa controladora, ela está tirando o livre-arbítrio, que é o que tem de mais puro num ser humano. Está tolhindo a liberdade do outro. Dê o outro o direito de errar. Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente aprende muito mais com o erro do que com o acerto, não é? E a pessoa precisa sofrer e passar por dificuldade, que é isso que vai fazer ela crescer. Paulo de Tarso nos fala que as tribulações nos trazem a fortaleza. Então, se ele não tem tribulação, ele não vai ter fortaleza nunca. Ele vai ser um bebê psicológico. Por isso que nós temos um monte de jovens aí que quando você fala o não para ele, ele não aceita e se mata. Porque a inteligência emocional dele é zero. E sabe de quem é a culpa? Nossa. De ficarmos super protegendo nossos filhos, dando a eles tudo, não só no aspecto financeiro, emocional, de um modo geral, a gente quer cobri-los de mimos, e nós temos um monte de gente mimada, cheio de mimimi, cheio de coisinha. Ainda o pai faz tudo, dá tudo, sacrifica, trabalha feito um condenado para colocar na mão do filho, e o filho ainda culpa o pai depois, tá certo? E joga na cara do pai que se ele não cresceu na vida e não evoluiu é por causa dele. E é mesmo. Porque ele fez tudo pelo outro, esqueceu de si próprio e deixou o outro sem ter a responsabilidade que deveria ter.
Entende isso? Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque nós estamos vivendo uma era de uma juventude totalmente imatura psicologicamente, porque eles não estão passando privacidade, não estão passando tribulações, como diz Paulo de Tarso. Nós poupamos eles de tudo e resultado é o que está aí na sociedade, não é? Centenas de jovens usando droga, centenas de jovens em situação lamentável, sem conseguir concluir uma faculdade, cada hora quer uma coisa, porque o papai patrocina, a mamãe paga, começa um curso de direito, vai até 2 semestres, para, não gostei, aí começa outro curso, para, não gostei, tem pai e mãe para pagar, para ir lá e fazer matrícula e tá oferecendo. Ah, vai ralar, vai trabalhar para ver se ele vai abandonar um curso no meio do caminho. Ele vai pensar 10 vezes antes de começar uma faculdade e parar. Então eu estou sentindo que nós somos responsáveis por essa juventude que aí está. Ou nós mudamos de conduta, ou nós vamos ter realmente centenas de delinquentes daqui para frente. Vamos escrever isso, vamos perceber como nós estamos caminhando. Então, essa responsabilidade é de cada um. Nós temos que parar de intrometer na vida alheia. Márcio, mas eu tenho meu filho, eu tenho que preocupar com ele. Isso não é natural? É. E você é responsável pelo seu filho, até ele fazer 18 anos. Depois dessa idade, você não é mais responsável pelo seu filho. O mundo é responsável e o mundo vai educá-lo. Se você não conseguiu, ele tem que ser educado pelo mundo. Estados Unidos, com 18 anos, o jovem sai de casa. Irlanda, Inglaterra, Alemanha, todos os países de primeiro mundo, Holanda, jovem sai de casa com 18 anos. É questão de honra. E eles trabalham e vão nem que for passar fome, mas em casa eles não ficam. Aqui nós temos velho barbado dentro de casa, tá certo? Então nós temos que repensar. Inclusive eu que tenho 3 velhos barbados que eu já estou quase colocando todos no olho da rua. Já dei um prazo para colocá-los na rua. Porque senão, gente, preste bem atenção, eles dentro de casa traz todos os problemas deles para nós. Você já tem um monte de problema e ainda absorver mais os problemas deles. Você sabe que eu tenho uma paciente, eu já até contei essa história para vocês, vou contar de novo, que mora na Holanda e ela achava assim os pais muito, as pessoas lá muito frias, né? Então, só para você ter ideia, os filhos só vão ver os pais no Natal. Aí ela chegou para uma holandesa e perguntou, escuta, por que vocês saem de casa cedo? Vocês não gostam dos seus pais, não? Ela falou, amamos nossos pais. Mas por que vocês saem de casa e voltam só no Natal? Porque se a gente ficasse dentro de casa, a gente estaria dando problema para eles, porque eles iriam absorver os nossos problemas. E nós amamos e não queremos ver eles tendo problema e sofrendo por nossa causa. Já basta eles ter lutado conosco até 18 anos. Então agora eles merecem ser felizes. E se nós estiver lá, nós vamos absorver os problemas dele também. Então cada um com seu problema. Olha que cultura, gente. Nós temos que aprender com os holandeses. Nós temos que aprender com esse povo. A gente aqui fica embolado com o filho já está na casa dele, você está ligando, o que está acontecendo aí? O que foi? Quebrou a perna? Cara, é um problema dele. O problema dele, ele que resolva. Filho bateu o carro, vai atrás do papai para pagar o carro. Ah, meu carro bateu. O que eu tenho de ver com isso? Paga seu carro. Assim você aprende a dirigir. Porque se você pagar o carro para ele, ele não vai tomar mais cuidado. Ele tem que pagar, trabalhar, suar e pagar o carro do outro e o dele. Você está ficando doido? É por isso que nós estamos como nós estamos. Entende, gente? Então nós temos que repensar nossa conduta, que às vezes, entre aspas, a título de ser bonzinho, nós estamos sendo conivente com o processo de estagnação espiritual. E do outro lado, nós vamos ser cobrados, tanto pelos mentores espirituais, como pelo nosso próprio anjo da guarda e pela nossa própria consciência, de que nós ultrapassamos a nossa obrigação e cumprimos com o que não deveria cumprir, interferindo na vida dos outros. A título de amar. Ah, mas eu amo. Ama coisa nenhuma. Se você amasse de verdade, você deixaria que ele sofresse para que ele aprendesse. Porque é com os erros e com o sofrimento que a gente cresce muito mais do que com os acertos. Bom, gente, então é importante a gente ficar de olho nisso e tomar cuidado com esse paternalismo, tá certo? E essa mania de querer interferir no mundo das outras pessoas, né? Por exemplo, se você é a avó, você não tem obrigação de tomar conta do seu neto. Ué,
Quem pariu Mateus que cuida. Tem uma frase que fala assim, a pessoa que teve que faz, a minha nora é sem juízo, ela não deixa os guris jogados, meus netos. Uai, minha amiga, se ela deixa jogado é um problema dela. E, meus netos vão sofrer. Uai, eles vieram com essa mãe, eles que escolheram. Você entendeu? Agora você vai fazer o papel de mãe, você é vó, depois de ter carregado o filho, lutado, agora você vai carregar? É porque eu gosto, não tenho o que fazer. Então, beleza, se você gosta, não tem o que fazer, você é feliz cuidando dos seus netinhos, deixando de viajar, de passear, de cuidar de você para ir cuidar de netinho, levando netinho na escola e servindo de empregada dentro de casa para os filhos? Lindo, então, beleza, se você é feliz assim, continua sendo, meu amor. Não há problema. Só que agora, na terceira idade, é hora de você viajar, de você cuidar de você. Você viveu a vida toda cuidando de filho, papagaio, periquito, casa. Sai dessa, meu anjo. Está na hora de você dizer, opa, peraí, escravidão acabou. A escravidão terminou em 1888. Eu não sou mais escrava do lar. Eu não sou mais, entendeu? Porque enquanto você continuar aceitando e sendo conivente com as cobranças, você vai continuar sendo escravizada. Na casa você limpa, passa, arruma, faz tudo e ainda leva bronca de vez em quando. Você entendeu? Por quê? Porque você acha que vai fazer o quê? Vai santificar? Né? Porque se você fizer tudo isso, se você for feliz e viver sempre cantando, continua porque está no caminho certo. Agora, se você faz isso reclamando e sentindo que você está sendo escravizada, este sentimento não é bom e você está infeliz. Então muda de atitude, chuta o balde e diz agora é cada um por si, Deus por todos. Já cresceram, por que eu vou ficar a vida inteira, né? Sendo capacho dos outros? Então, gente, é necessário que a gente entenda a diferença de bom e bobo. É simples. Bom é uma coisa, bobo é outro. Nós temos que deixar de ser bobo e podemos ser bom. Agora, temos que nos amar, nos respeitar e saber o nosso limite, né? E saber a hora certa de fazer as coisas. Bom, gente, então essa ideia, né, de ser bonzinho, nós temos que repensar. Porque você é bonzinho às custas de quê? À custa de um sacrifício de quem? Né? Então nós temos que pensar. Existe um processo de parasitismo muito grande que a gente percebe aí. Um ser parasitando o outro, sabe? Ele quer viver de golpe, de dar golpe, né? Ele não quer trabalhar. Porque ele recebe vale gás, ele recebe vale não sei o quê, vale PPP, cesta básica, não sei, da igreja tal, recebe cesta básica não sei mais da onde. Resultado, o cara não quer trabalhar, você precisa de uma pessoa para trabalhar, cadê? Não acha. Por quê? Porque a pessoa está acostumada a receber de graça sem trabalhar e fica coçando o tempo todo. E aqueles que trabalham, que lutam, tá certo? Fica sustentando essa corja de gente que não faz nada. Então nós temos que repensar, gente. Eu estou na periferia para ajudar pessoas carentes, mas que estão dispostas a mudar e que são trabalhadoras. Não estamos lá para ajudar gente que fica ocioso, que não faz nada e que só fica coçando o saco o dia inteiro. Dá para entender isso? Nós temos que repensar nossa conduta em relação ao auxílio ao próximo. Temos que ajudar quem quer ser ajudado. Olha o que o Evangelho fala. Pedi e obtereis. Nós temos que esperar o indivíduo pedir para que ele obtenha. E esse pedir significa o quê? Ir atrás, ide, né? E buscar aquilo que você precisa. Então é muito importante a gente entender isso, que o indivíduo tem que ter essa ação de ir de encontro, de fazer alguma coisa, e não ficar dando coisas o tempo todo e criando aí parasitas da sociedade. Seja filho, nora, neto, vizinho, seja rico, seja pobre, nós vemos aí um nicho de pessoas que exploram o outro. São pessoas que subjugam o outro, ficam num processo de subjugação. Eu chamaria de obsessão, de encarnado para encarnado. Então, trabalhar isso é importante. Tirar essa coisa do vitimismo, porque hoje tem um mimimi danado, sabe? As pessoas são vítimas, ai meu Deus, eu sou discriminado, porque eu sou pobre, porque eu sou não sei o quê. E aí usa o título de coitadinho, e aí se faz de coitadinho e o povo fica com dozinha e ajuda, e aí ele fica cada vez mais o quê? Com a asa grande e dando vazão a quê? A não fazer nada. Tá certo? E deixar que as pessoas deem para ele as coisas que ele quer. Ganha no grito, ganha na manha. Então,
temos que ser mais enérgicos. Ajudar o semelhante, sim, mas aqueles que merecem, que necessitam. Por exemplo, às vezes vem um mendigo me pedir alguma coisa, eu não dou, porque ele fica o dia inteiro ocioso. Mas quando você vai no supermercado e passa no caixa, aquela moça trabalhando ali o mês inteiro para ganhar um salário mínimo, que não paga, ela vende tanta coisa e come muito mal. Ali essa pessoa merece uma gorjeta, né? O cara que está limpando o seu carro merece uma gorjeta, o cara que está no estacionamento, ele tem que fazer alguma coisa, gente, não é? Para que ele mereça receber. Então nós temos que pensar nisso, para a gente sair do assistencialismo. Isso tem que acabar. É por causa do assistencialismo que o nosso país está como está. Você não consegue uma doméstica para trabalhar na sua casa, você não consegue alguém para lavar sua roupa, você não consegue alguém para carpir um quintal, você não consegue mais ninguém para trabalhar na empresa. Por quê? Porque eles vivem ganhando coisas. Isso não é saudável. Nós temos que repensar. Bom, gente, então vamos agora responder algumas perguntas relacionadas ao tema, né, de interesse coletivo que as pessoas tenham. Eu estou à disposição para responder essas perguntas. Olá, meu nome é Janaína e eu gostaria de saber do Dr. Márcio quais são os sentimentos de culpa que mais incomodam as pessoas. Olha, quais são os sentimentos de culpa, né? São inúmeros. Você tem culpa porque dormiu até tarde, você tem culpa, sente culpa porque não atendeu um pedido não sei de quem, você sente culpa porque você xingou alguém, falou de maneira grosseira, você sente culpa porque você roubou, sente culpa porque você abortou, sente culpa por uma série de fatores, né? Então, essas culpas, elas, na verdade, interferem negativamente na sua vida. Você errou, você precisa entender que daqui para frente você não vai mais errar e não ficar remoendo essas culpas. Esquecer é auto-perdão, deletar o que passou, passou e daqui para frente. Isso é importante, né? E trabalhar o arrependimento. Você se arrepender não significa ficar remoendo culpa. Se arrepender é ter atitude que seja contra aquilo que você fez. Atitude positiva é que vai anular uma atitude negativa, né? Bom dia, Dr. Márcio. Sou Luiz Fernando Falcão Guimarães. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o tema de hoje. A culpa afeta a saúde mental? Olha, ela gera o que André Luiz fala que é uma monoideia. E aí, essa monoideia, que é o sentimento de culpa, ela vai gerando um quadro de auto-obsessão. Você obsediando você mesmo. Esse processo de auto-obsessão, ele acaba sendo gerando um desequilíbrio emocional muito grande, um desequilíbrio mental muito grande, culminando com você começa a ter delírios, você começa a ter sentimento de mania de perseguição, de que tem alguém te perseguindo, enfim, você acaba surtando, essa que é a verdade. Então, a culpa e a ideia repetida faz exatamente isso em nós. Ela é como se ela congelasse a nossa mente, é como se a nossa mente entrasse num processo de uma embolia mental, eu chamaria assim, né? Então, isso gera realmente diversas patologias, desde depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar e outras patologias que podem ser geradas a partir deste sentimento de culpa. Quando eu trabalhei no Hospital Neuropsiquiátrico, durante alguns anos, nós tínhamos lá muitas mulheres que cometeram abortos e que ficavam com essa monoideia, num sentimento de culpa que acabava gerando um desequilíbrio e elas entravam num quadro psicótico de loucura. E aí era internada e aí lá nós descobríamos que a causa foi os abortos que a pessoa havia cometido. Sem encontrar o quadro de obsessão também, que na hora que você entra nesse quadro de repetição de ideia, os obsessores, percebendo isso, já parasitam você e começam a te usar, porque eles aproveitam a chance da sua fragilidade para te subjugar e sugar suas energias, seja ela física, seja ela psíquica, né?
pode ser e continuar muito além do infinito, amparando os aflitos, implorando ao Senhor. Pai, faz de mim samaritano, os meus passos em teus passos confundi. Ser orvalho neste imenso oceano e buscar todo o tempo que perdi. Vejo na sublime arquitetura, frente a frente, Criador e criatura, peregrino nessa estrada, não posso parar, pois eu sei que alguém me espera e também necessita te encontrar. Pai, faz de mim samaritano, os teus passos em teus passos confundi. Ser orvalho neste imenso oceano e buscar todo o tempo que perdi. E buscar todo o tempo que perdi. Gente, alguns livros nós recomendamos. Um deles é Reforma Íntima Sem Martírio, né? É um livro maravilhoso do médium Vanderlei, pelo espírito de Hermance Dufour. Nós temos também outro livro interessante, é o livro de Joana de Ângeles, que nós acabamos de citar, Autodescobrimento. Ela fala muito sobre essa questão do remorso, do ressentimento, do que tudo isso gera, né? Nós temos também Mereça Ser Feliz, é um outro livro que vem muito de encontro com o que nós falamos aqui agora, né? Então, tem outros livros também da Brené Brown, que eu já citei, A Coragem de Ser Você Mesmo, A Coragem de Não Agradar, e são todos livros que estão relacionados com essa mudança de atitude que nós precisamos ter, né? Então, são esses livros aí que eu estou indicando aí para que a gente possa estar lendo. Vamos aos nossos avisos. Um deles é em relação à nossa ação entre amigos. Já estamos com ela, né? E queremos contar com a sua colaboração. Você que é amigo das obras Vantuil de Freitas e que tem tanto nos ajudado ao longo desses anos, né? É mais uma oportunidade de você estar colaborando conosco. É uma ação de 25 mil, o prêmio total, sendo o primeiro prêmio de 15 mil e mais 2 prêmios de 5 mil reais cada um, tá certo? Então, com apenas 20 reais que você adquirir o seu cupom, você está concorrendo e ajudando a nossa obra. Nós vamos sediar um dos maiores eventos do Brasil, que é a Concafas 2026, e já estamos arrumando a casa, organizando o Vantuil. Precisamos muito da sua colaboração, né? Então, participe conosco dessa ação entre amigos. Outra aviso é em relação ao bazar. Nós temos um bazar chamado Mãe Menininha, onde a gente repassa para a comunidade a preços bem simbólicos, roupa, calçado, utensílios, móveis usados, que você tem aí uma geladeira que você não usa, doe para nós, né? Nós estamos recebendo doações.
Às vezes o guarda-roupa seu está entupido de roupa que você nunca usa, então dê um pouco, porque isso é importante, né? Desapegue, como diz o outro, né? E colabore conosco. Nós temos hoje uma casa de amparo, né? Eurípides Barçanufo, que ampara pacientes com depressão, tentativa de suicídio, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, quadros obsessivos de subjugação e outros quadros relacionados à espiritualidade, né? À obsessão, e tudo isso gratuitamente. Então, o Lar de Amparo está lá, principalmente pessoas com ideia de suicídio. Se você souber de alguém, encaminhe para nós, nos ajude a salvar essa vida, né? Mãezinha que às vezes ficou grávida e não tem apoio do namorado, nem da família, nós estamos lá para apoiar essas mães, para dar amparo, para que elas não abortem seus filhos e tenham eles e sejam felizes. O outro aviso é o Encontro Fraterno de Várzea Grande, gente. Vai ser maravilhoso, estaremos lá dando vários cursos, né? Então vale a pena a sua participação. Vai acontecer no dia 28 e 29, né? Agora de outubro, né? Aí está o endereço, vai estar aparecendo no rodapé o endereço para você participar conosco, o telefone, e faça a sua inscrição. Já você consegue entrar no site, que vai estar aí, e você faz a sua inscrição já para participar desse evento de luz, sábado e domingo. Vale a pena. Oração São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Todo mundo foi criança, ser tão frágil e sonhador, ensinando que a esperança é uma luz interior. Compreendemos que a vida se procede por etapas e toda criança necessita ser amada. Uma criança representa um caminho de paz, dando a certeza de que a vida é linda demais. Olhe nos olhos
de uma criança e pergunte agora: onde será que Deus mora? Feito grão que é plantado na terra e que a chuva faz crescer. O evangelho plantado no peito é um novo alvorecer. Seguindo as palavras do mestre que aconselha a semelhança, como a pureza da criança. Uma criança representa um caminho de paz, dando a certeza de que a vida é linda demais. Olhe nos olhos de uma criança e pergunte agora: onde será que Deus mora? Onde será que Deus mora? Gente, temos aqui a grata satisfação de ter aqui o Alex, um companheirão que está conosco há muitos anos e que hoje coordena o Instituto do Esclarecimento e Família na nossa casa, né? Faz um trabalho que eu considero muito importante para nós e há muitos anos ele tem paciência de estar conosco. O cara, para nos aguentar tantos anos, é porque o cara realmente é especial. Alex, seja bem-vindo ao nosso programa, né? Obrigado, Márcio. Um abraço a todos aí que nos acompanham o programa. Estamos aí, né? Esse tema é bem polêmico, né? Esse tema é polêmico, né, Alex? E aí, Alex, o que você me fala aí? O que você fala sobre essa questão da culpa, esses ressentimentos e tal? Como que você vê isso? Eu fui procurando um texto, encontrei um texto que fala sobre Irmão X, Humberto de Campos, procura Emmanuel no plano espiritual, depois de uma confraternização, e fala para ele que queria mandar um recado para a Terra. E eu achei interessante, por quê? Porque ele era um espírita que tinha desencarnado, ele desencarnou 20 anos antes da data prevista. E qual foi o relato dele? Ele desencarnou por ressentimento, mágoa, todas essas raiva que nós podemos contornar. E muitas vezes ele foi acumulando aquilo, entrando no problema que não era do seu interesse, que não era do seu domínio, irritação com o neto, e até no trabalho, uma indisposição que gerava lá, ele já se exaltava. Então ele gerou tanto transtorno, abalando o seu ser, que ele desencarnou 20 anos antes. Tá vendo? Olha aí, gente. Você pode desencarnar 20 anos antes do prazo por causa disso, de se envolver com um assunto que não teria necessidade, né, Alex? Interessante, hein? Muito bacana, né? E uma reflexão boa também, mas que você estava falando, o ressentimento, a mágoa, ele trouxe algum benefício? Tem alguma notícia de que traz algum benefício para nós? Gera algum fator de felicidade? Fala assim, não, a pessoa... ele alimentou a mágoa, o ressentimento, e agora ele é uma pessoa feliz. Nunca nós temos um relato de alguém que tenha falar isso. Então, quer dizer, nós criamos um lixo mental, dentro de nós carregamos, ficamos doentes, né? Abreviamos aí a nossa encarnação, uma oportunidade de aproveitar da nossa crescimento espiritual, ajudando o próximo de maneira sadia. Nós caímos na nossa doença aí do egoísmo, do orgulho, e acaba entrando nesse clima aí que é desfavorável à nossa saúde, né? Exatamente. Como aquela paciente que nós atendemos, né? Que foi violentada pelo padrasto, né? Ela não foi violentada, o padrasto a molestou algumas vezes. E ela entrou num quadro, né, de vitimização, e ela passou durante 20 anos remoendo e relembrando aquele episódio, né, e sentindo mágoa e um monte de coisa, e acabou adquirindo um câncer
né, no seio, em função dessa mágoa que ela vivia remoendo em relação a esse padrasto. Aí quando eu fui conversar com ela, diz, o culpado de eu estar com tudo isso e a minha vida ser uma desgraça é do meu padrasto. Eu falei, quantas vezes ele mexeu com você? Ela diz, 2 vezes. Eu falo, e durante esses 20 anos, quantas vezes você mexeu com você mesma? Porque seu padrasto foi há 20 anos atrás, 2 vezes, e agora você? Né? Milhões de vezes você remoendo a mesma questão. Quer dizer, você é a culpada por tudo que você está passando. Ah, mas então o senhor está defendendo o meu padrasto? Não estou defendendo o padrasto não, ué. O padrasto errou, mas o problema é que você remoer isso, você sofreu milhões de vezes desnecessariamente, né, Alex? E vai morrer antes do prazo, porque adquiriu um câncer e vai morrer antes do prazo, né? Você vê como é grave, né? É grave a situação. E né? aí, Márcio, outra questão, no meio onde ela estava, na família onde ela estava, com esse pensamento, ela estava envolvendo a todos com isso aí. Todos? Todos estavam sendo envolvidos com essa energia, estava, ao contrário, quem poderia estar motivando, né, no otimismo, na alegria, na esperança, a pessoa está envolvendo os outros aqui em mágoa, em desesperança, em tristeza. Por quê? Porque todos nós geramos a energia que alimentamos dentro de nós. Nosso espírito é energia. E essa energia, então, exalando de nós, ela vai envolver os nossos familiares, vai envolver nossos parentes, as pessoas que nós amamos. Sim. E nós vamos induzir eles a alimentar esses sentimentos. Né? Não, olha o que aconteceu. Essa paciente minha, antes dela chegar para mim, a minha secretária, ela contou para a minha secretária a cena. E quando ela contou, ela chorou lá com a minha secretária, entendeu? Aí a hora que ela chegou para contar para mim, ela chorou de novo. Então preste bem atenção. Eu falei, meu anjo, quantas vezes você já contou essa história? Centenas de vezes. Cada vez que você conta, você chora e sofre, entendeu? Parece que o ser humano gosta de ser masoquista, de sofrer, né, Alex? Já reparou isso? Que coisa, cara. Como é que pode um trem desse? Não se desliga. Né? Não se desliga. Você falou em desligar, uma coisa interessante. Eu falei para ela, escuta, por que você não desliga? Ela falou, esse pensamento eu não consigo. Eu falei, você não tem dívida? Pensa nos seus boletos, pensa na sua conta que você tem que fazer, vai pintar o cabelo, né? Vai fazer qualquer coisa. Arruma o que fazer, meu anjo. Eu acho que é falta do que fazer, porque não é possível um trem desse. Porque muitas vezes o ser humano ele quer ficar no papel de vítima, né? Então ele fica alimentando porque ele quer ficar no papel de vítima, de que alimentando aquele sentimento em vez de se libertar. Se ele pode se libertar, ele pode mudar o pensamento, todos nós podemos mudar o pensamento. Veio um pensamento ruim, vamos pensar em algo positivo, vamos mudar esse padrão mental. Inclusive ela falou, eu queria que o senhor visse aí se faz alguma macumba, alguma coisa para tirar isso da minha cabeça. Eu falei, meu anjo, ninguém tira isso da sua cabeça. Quem tira é você que se liberta, é autolibertação, eu não posso libertar você, entendeu? Tem coisa que não tem jeito, gente. É como você falar, se tem jeito de fazer xixi aí para mim? Não tem. Se eu fizer xixi é o meu, não é o seu. Você entendeu? Quem se liberta é você, não tem macumba nessa história. Aí ela quer uma fórmula mágica, ela quer esquecer. Mas como que eu faço para esquecer? Eu falei, é simples, eu dou uma paulada na sua cabeça, você faz uma amnésia, não lembra mais nem seu nome, não sabe quem que você esqueceu. Meu anjo, você não é assim. É você não relembrar. Esquecer é não relembrar, parar de pensar. E aí a hora que vem o pensamento, pensa noutra coisa. Pensa numa coisa boa, que aconteceu, quando você viajou, que você foi para Disney, que você foi, sei lá, para Santo Antônio do Levergesto, você não foi para Disney, para qualquer lugar. Pensa numa coisa boa, gente. Se nós podemos pensar em coisa boa e coisa ruim, Alex, por que pensar na ruim? Fala para mim. Márcio, o mais interessante é assim, que algumas pessoas que passam por questões muito traumáticas, eles conseguem resolver isso aí e seguir a vida, e outros insistem em ficar alimentando. Quer dizer, é uma predisposição que a pessoa tem de querer mudar. É incrível, né? É incrível, ele quer mudar. Agora, se o outro não quer, mas por quê? Por que quer insistir nesse sofrimento? Então a gente tem que desenvolver em nós essa questão de que nós merecemos ser felizes, nós merecemos o melhor, nós temos que aprender, crescer, e para isso nós temos que nos libertar desses sentimentos que acabam retornando e nós alimentamos. Tem que parar de alimentar ele, né? Porque ele morre. Ele morre. É igual essa planta. Parou de pôr água, ela vai morrer. Agora, põe água todo dia, não morre. É simples assim. Entendeu? Aqui, ó. Isso aqui é mágoa e ressentimento. Joga água todo dia, tá aqui, grande.
E só vai crescendo, né? Só vai crescendo. E uma questão também que eu acho que a gente pode refletir muito na questão da mágoa é a questão da humildade, né? Porque a mágoa muitas vezes é um orgulho aí que está por trás, que está orgulho ferido, tal do orgulho ferido, e que nós somos um ser espiritual, que nós estamos desabrochando as nossas potencialidades, aí nós somos deuses, e nesse desabrochar nós estamos mudando a cada momento, crescendo a cada momento. Então, quando algo me acontece, eu sou um ser em evolução. Eu estou crescendo, eu tenho que desenvolver minha potencialidade. E a humildade é um ponto importante. Nós temos que desapegar do orgulho que gera essa mágoa, que gera o ressentimento. Quantas desavenças no lar, em vários momentos que nós temos, porque se apega a mínimas coisas. Poderia viver tão feliz. Tantas pessoas poderiam viver mais felizes, aproveitar mais as pessoas que estão próximas, ali ligadas a ele. Não consegue porque fica nessas pequenas coisas, e fica magoado, fica ressentido, já fica de cara virada, já fica, quer dizer, gerando infelicidade para si. E uma das questões que gera isso muitas vezes, Alex, é a pessoa centralizadora, né? Porque quando foge do controle dela, ela fica magoada, sabia? Eu tô magoado. Por quê? Por que aconteceu isso sem falar comigo? Ué, não tô entendendo. Quer dizer, então a pessoa se intitula o quê? Ele tem que saber de tudo e ele é o dono da verdade. Se você não contou para ele, ele já ficou chateado com você. Por que você não contou para ele? Ele quer saber, entendeu? Ele quer se envolver, ele quer sofrer. Entendeu? Gente, é incrível. Tem pessoas que eu chamaria ela, sabe do quê? De cata encrenca. Onde ela vai, ela cria encrenca. Você já reparou disso, Alex? Tem gente que é assim, né? Chega na padaria, caça encrenca com o padeiro, chega na bomba de gasolina, ela dá um jeito de encrencar com o cara, entendeu? Aonde ela passa criando tumulto. Mas, meu Deus, o que é isso? Como é que pode? E isso, mas acaba o quê? Acaba que de pequenas coisas ela vai só acumulando, gerando mais problema, mais perturbação, e de repente cai no estado de loucura. Exato. Aí a pessoa caiu no estado de loucura, sabe por que a pessoa caiu nesse estado de loucura? O que gerou isso? Parece que não tinha, a vida dela era normal. Normal como? Se ela vivia desse jeito aí, né? Todo lugar que ia, bombardeava os outros. Eu fui atender uma paciente, Alex, que ela disse o seguinte: doutor Márcio, infelizmente esse mundo não presta. Olha só, o mundo não presta. Só para o senhor ter ideia, eu tenho 38 processos. Processei inclusive minha mãe. Tá processada. Eu já estou até louca sem saber que dia que vai ter audiência, porque é tantas audiências que eu tenho, você entendeu? 38 processos, Alex. Vê se uma pessoa dessa bate bem. E aí colocou o seguinte: eu sinto que o mundo, doutor Márcio, não vale nada. O que eu faço? Eu me sinto fora desse mundo, porque não é possível de ter tanta gente ruim assim. Eu falei: você não desconfia que o problema está contigo? Aí ela virou para mim: até o senhor, doutor Márcio? Até o senhor? Eu falei: olha, não há processo contra mim. Não há processo contra mim. Porque eu não tenho nenhum e nem gostaria de ter. E você falou uma coisa interessante. No fundo da mágoa e do ressentimento está o orgulho, está a vaidade, está a arrogância, está a prepotência, não é? Aonde a pessoa se sente melhor que os outros. Isso é um problema, né, Alex? Isso é um problema doloroso, viu, gente? Nós temos que repensar essa nossa postura. Não, você imagine, Márcio, se Jesus fosse se ressentir conosco, né? De tanta coisa que nós já fizemos, e de repente Jesus se ressentisse e falava: olha, vocês já fizeram demais, agora eu não vou mais atendê-los, né? Não vou mais vibrar a minha energia, que impede que até as bactérias tomem conta do nosso corpo, porque a nossa energia positiva ainda é tão mínima que ela não consegue nem controlar ainda a nossa vitalidade, né? Exatamente. E aí, então, é mais uma coisa para a gente repensar, né? Nosso modelo e guia aí mostrando para nós que o auxílio depende de nós mesmos, né? Depende do nosso esforço de ir atrás, de tentar procurar resolver isso. E uma questão mais interessante é a questão da leitura. Da leitura, porque a pessoa muitas vezes ele fica alimentando, fica remoendo tudo isso,
Ele pode ler um livro, veio na cabeça a questão do sentimento desse, pega um livro, vai ler o livro, foca naquele livro positivo ali, aquela mensagem consoladora, vai renovar o pensamento e vai tirar isso aí. Mas aí a pessoa quer ficar sem um problema, mas não quer ler, não quer fazer uma oração. Não quer fazer nada. Ele quer que você faça uma mágica para resolver o problema dele. Muitas pessoas chegam lá querendo que eu faça mágica. Meu amigo, que coisa difícil. Eu encontrei uma paciente, por exemplo, numa dificuldade do relacionamento conjugal. Eu falei para ela, você vai ler o livro Renúncia, tá certo? Esse livro é muito bacana, eu acho que vai interessar. Ela falou, não, doutor, mas você não está entendendo. Eu preciso resolver isso hoje. Entendeu? Eu falei, meu Deus do céu, hoje que você tem que resolver? Não dá tempo de você ler o livro? Não. Eu já tenho 10 anos nessa peleja e de hoje não passa. Olha só, 10 anos. Mas quem esperou 10 anos pode esperar só mais um tiquinho. Lê o livro, entendeu? Cara, não, mas você falou uma verdade, as pessoas não querem trabalhar, não querem buscar, elas querem que você entregue pronto para ela. Pronto para elas. Isso é um vício, né? É um vício, né? E é um vício de várias reencarnações que o Espírito vem trazendo, né? Sempre querendo que alguém resolva, dê de mão beijada para ele, se magoa, não vai à luta. E nós temos que repensar, porque do jeito que as coisas estão caminhando, cada vez mais a gente tem que aprender, cada vez mais a gente tem que se resolver, a gente tem que... Porque nós temos que ser, igual o João de Anjos fala, nós temos que ser o psicólogo nosso mesmo, né? Como que ela fala? Seja o psicólogo de si mesmo, né? Então nós temos que começar a nos tratar, entender, porque os outros, eles não vão compreender os nossos sentimentos como nós passamos por ele. Então nós vamos trabalhar esses sentimentos, né? E o livro é uma boa oportunidade para isso. É fundamental, né? E o curso também, né, Alex? Se a pessoa fazer curso, estudar, renova a mente, né? Vai para uma faculdade, abre a mente da pessoa. Quantas pessoas com a cabecinha assim fechadinha, a hora que entra na faculdade, a cabeça dele abre, ele vai assistir aula, ele vai, né? Ele vai expandir o conhecimento dele e isso vai engrandecê-lo. Outra coisa é que a vida, ela sofre constante mudança. E tem pessoas que não querem mudar, Alex. Ela diz, não, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Assim da Gabriela. Você entendeu? Eu nasci assim, sou assim, vou morrer assim. Ué, meu amigo, essas pessoas sofrem muito mais, não é? Porque elas não são flexíveis. Elas não mudam. É ou não é? Entendeu? Ela quer que o mundo muda, mas ela não quer mudar. Você está me entendendo? Então, ela quer que o mundo muda e fique bom, mas ela continua como ela é. E aí Gandhi vem falar que a única e verdadeira revolução que existe é dentro de nós. Você consegue mudar o seu mundo íntimo. O mundo lá fora você não vai mudar, não é? Agora, dentro de você pode mudar. Mas as pessoas é inverso, ela quer mudar o mundo inteiro. Entendeu? Quer mudar a vizinha, quer mudar o filho, quer mudar o marido, quer mudar o patrão, quer mudar a cobradora de ônibus, sabe, a mocinha do mercado. E ela? Não, eu não quero mudar, eu estou bem assim. Até a gente conseguir entender que o que atrai tudo isso é o que está dentro de nós, é aí que mora a questão, né? Entender que tudo isso que nós atraímos é porque a nossa energia está em desequilíbrio, né? Exatamente. E procurar equilibrar essa energia, procurar nos harmonizar, que é o caminho aí, né? E quando você fala dessa questão da reclamação, da falação, tem uma passagem de Humberto de Campos também, que ele fala que Pedro estava atendendo, depois que a passagem do Cristo, Pedro estava atendendo todas as pessoas, e cada vez que chegava um transeunte, ele sempre ressaltava alguma dificuldade daquele lá. Esse bateu nos escravos até morrer, esse fez aquilo, esse chegou alcoolizado lá e bateu na mãe. Ressaltando sempre o lado negativo. E aí no final, quando ele vai encerrando, ele encontra o Cristo. E aí ele começa a chorar e fala, mestre, o senhor aqui? E ele fala, você quer falar alguma coisa? Ele fala, Pedro, pelo menos eu queria te pedir, já que você não puder ajudar ninguém, pelo menos a caridade do silêncio. A caridade do silêncio. E aí eu penso que muitas vezes nessa falação que a gente fica, falação demais, reclamação demais, será que a gente não está faltando caridade para nós? Mas será que não precisamos ter a caridade do silêncio, de tentar, né? Falar menos, magoar menos as pessoas, atacar menos as pessoas, né? Você não sabe o que eu descobri nas últimas leituras minhas? Que a nossa mente é a nossa maior inimiga. Ela não para.
ela tomou conta de nós. A mente, ela é apenas um instrumento de manifestação do Espírito. Ela não é nós. Nós não somos a nossa mente. Preste bem atenção nisso. Só que ela nos manipula. E a gente acaba vivendo em função do que ela traz para nós. Aí ela traz um monte de coisa. Ela traz o que ela quer. Eu diria que a nossa mente é como se fosse um cavalo, onde o cavaleiro simplesmente perdeu o controle da rédea. Olha que coisa interessante. É muito profundo isso. Isso aí talvez ainda vai ser motivo para um programa inteiro, né? A gente trabalhar esse assunto. Porque a pessoa acaba se perdendo, né, nesse E é isso que você falou. O grande problema é que ela não consegue fazer silêncio na alma, Alex. Você entendeu? Então, o silêncio para ela seria a solução. Só que ela, quando não está com a boca falando 24 horas, ela está pensando, o pensamento dela fica assim. 1000 por hora. Pensamento está relacionado, quem pensa? A mente. Então, ele não tem controle sobre o seu pensamento e nem seu sentimento, porque um gera outro. Você está me entendendo? Então, por isso que a meditação é outra prática importantíssima, né? O indivíduo meditar para parar de pensar, olhar para dentro de si e parar um pouco. Nossa Senhora, você não tem noção do quanto ele vai sentir um bem-estar. Mas quantas situações que muitas vezes uma pessoa cria no imaginário, ela não existiu, de repente foi um acontecimento ali que não teve nada a ver, e aí a pessoa já pensa que aquilo ali já foi proposital. E nesse proposital, quantas coisas negativas vai alimentar, vai ficar com esse pensamento acelerado, vai ficar alimentando, sendo que não existiu. Na verdade, Emmanuel fala que não é grande, 99% dos nossos problemas são irreais, só existem na nossa cabeça. Preste bem atenção nisso. 99% dos nossos problemas não são reais, são imaginários. E a gente sofre com todos eles. Olha como a nossa mente, eu estou te falando que a nossa maior inimiga é a nossa mente, você não acredita. É só depois a gente ir juntando o quebra-cabeça. Quanta energia dispendiada à toa. À toa. Lágrimas, sofrimento desnecessário. Está aí o cidadão, morreu 20 anos antes por causa de não saber lidar com as suas dificuldades, né? Incrível, né? Gente, o papo tá bom, né, Alex? Mas a gente vai ter que chegar ao final. Então, Alex, muito obrigado pela tua presença aqui. Você está intimado a vir mais vezes, pelo menos uma vez por mês, né? Aqui conosco. Então é isso. Muito obrigado. Você quer falar mais alguma coisa para finalizar? Agradecer a todos aí a oportunidade. Vamos estar juntos aí, né? Estamos chegando em mais um final de programa, onde nós queremos agradecer você pela audiência, pela oportunidade, pela paciência de estar nos ouvindo e convidá-los a fazermos a nossa fluidificação das nossas águas. Deus de amor e bondade, coloque nessa água, em todas as águas de todos os lares, o medicamento, o bálsamo, o consolo, que leve saúde, esperança, paz, alegria em cada coração. Que o teu amor, Senhor, possa nesse instante nos envolver, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Gente, muito obrigado e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado. Todo trabalho é bem-vindo, as mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo